Artigo 10. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros. Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões do Comitê Estatutário referido no caput, realizadas com o fim de verificar o cumprimento pelos membros indicados dos requisitos definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros. Artigo 11. A empresa pública não poderá, inciso 1, lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários, conversíveis em ações. Inciso 2. Emitir partes beneficiárias. Artigo 12. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão: inciso 1. Divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores. Inciso 2. Adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa, na forma estabelecida na regulamentação desta lei. Parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos em seu Estatuto Social. Artigo 13. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do Estatuto da Companhia, em especial sobre: inciso 1. Constituição e funcionamento do Conselho de Administração, observados o número mínimo de 7 e o número máximo de 11 membros. Inciso 2. Requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o número mínimo de 3 diretores. Inciso 3. A avaliação de desempenho individual e coletivo de periodicidade anual dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos. Alínea A. Exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa. Alínea B. Contribuição para o resultado do exercício. Alínea C. Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. Inciso 4. Constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente. Inciso 5. Constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário. Inciso 6. Prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 anos, sendo permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. Inciso 8. Prazos de gestão dos membros do Conselho Fiscal não superior a 2 anos, permitidas 2 reconduções consecutivas. Seção 2. Do acionista controlador. Artigo 14. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá: inciso 1. Fazer constar do Código de Conduta e Integridade aplicável à alta administração a vedação à divulgação, sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista, de informações que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública e da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores. Inciso 2. Preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções.
Inciso 3. Observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 15. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 1º. A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade nos termos do artigo 246 da Lei 6.404, pelo terceiro prejudicado ou pelos sócios independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 2º. Prescreve em 6 anos, contados da data da prática do ato abusivo, a ação a que se refere o parágrafo 1º. Seção 3 do administrador. Artigo 16. Sem prejuízo do disposto nesta lei, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é submetido às normas previstas na Lei 6.404. Parágrafo único. Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Artigo 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos alternativamente um dos requisitos das alíneas A, B e C do inciso 1 e cumulativamente os requisitos dos incisos 2 e 3. Inciso 1. Ter experiência profissional de no mínimo a linha A, 10 anos no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior, ou, a linha B, 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos. 1. Cargo de direção ou chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. 2. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a das 4 ou superior no setor público. 3. Cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. A linha C. 4 anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indireta vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 2. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Inciso 3. Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei Complementar, número 64, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 135. Parágrafo 1º. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores. Parágrafo 2º. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a Diretoria. Inciso 1. De representante do órgão regular, ao qual a empresa pública ou sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato ou mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da Federação, ainda que licenciados do cargo. Inciso 2.
de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e à realização de campanha eleitoral. Inciso 3. De pessoa que exerça cargo em organização sindical. Inciso 4. De pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação. Inciso 5. De pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. Parágrafo 3º. A vedação prevista no inciso 1 do parágrafo 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas nele mencionadas. Parágrafo 4º. Os administradores eleitos devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, Código de Conduta, a Lei 12.846, Lei da Anticorrupção e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Parágrafo 5. Os requisitos previstos no inciso 1 do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que atendidos os seguintes quesitos mínimos. Inciso 1. Empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou de provas de títulos. Inciso 2. O empregado tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista. Inciso 3. O empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput.